Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre registros, né? Que é um tipo de variável composta, né? Que a gente poderá utilizar mais para assim, uma forma alternativa, uma forma de ampliar o nosso poder de programação na resolução, né? Na implementação das resoluções para resolver os problemas que forem apresentados a vocês, tudo bem? Então, assim, até o momento, né, a gente tem implementado algoritmos e programas utilizando variáveis compostas, homogêneas, unidimensionais, deixa eu colocar maior aqui, e bidimensionais. O que é isso? Lembra disso? São simplesmente vetores e matrizes, né? Certo? Eles têm algumas características, né? De forma geral permitem agrupar e gerenciar valores de um mesmo tipo, né? Porque, por exemplo, um vetor ele pode ser visto assim, né? Como se fosse uma lista, onde essa lista possui vários compartimentos e cada um desses compartimentos é referenciado por um índice que varia de 0 até a quantidade de compartimentos menos 1, né? Nesse caso aqui eu tenho 7 compartimentos, então os índices vão variar de 0 até 6, certo? E cada um desses compartimentos, através da referência, através dos seus índices, né? Desses endereços, eu posso armazenar um valor do mesmo tipo, né? Então, se esse vetor, essa lista for do tipo inteiro, eu só posso armazenar aqui dentro dessas células elementos do tipo inteiro, né? Então, essa afirmação quis dizer basicamente isso, né? Eu permito esse tipo de estrutura, né? Tanto vetores quanto matrizes permitem agrupar e gerenciar valores, né? Tem um erro aqui, de um mesmo tipo, tá? Tudo bem? Com isso, né, existe uma outra forma de agrupamento de dados, né, através das variáveis compostas heterogêneas, né, ou simplesmente registro. Tá? A gente já tinha discutido isso nas aulas anteriores, né, mas por que um vetor, por exemplo, né, unidimensional é uma dimensão e bidimensional são duas dimensões, né, vetores e matrizes respectivamente. Mas por que ela recebe esse tipo de estrutura, né? Recebe esse nome aqui, uma variável composta, né? Tudo bem que é uma lista de valores homogênea. Exatamente por conta disso, né? Porque nessa lista, nessa estrutura, a gente gerencia valores de um mesmo tipo. Então, por isso que recebe-se esse nome, né? E a ideia aqui, né? Sabendo que existe uma outra possibilidade da gente agrupar e gerenciar valores utilizando os registros, né? Que são variáveis compostas heterogêneas, tá? A gente pode começar a pensar na hipótese de trabalhar com valores de tipos de dados, né, de tipos básicos de dados diferentes, né, que é o que a gente vai ver nessa aula. Tudo bem? Essa estrutura, portanto, possibilita que armazenemos valores de tipos diferentes. É o que a gente acabou de mencionar anteriormente, né? Além disso, ao invés de índices ou endereços para acessar um determinado valor, aqui em registros, né, especificamos um nome de campo para acessar o conteúdo de um compartimento, de um campo, de um registro, tá? Eu acho que isso vai ficar claro através de algumas imagens, através de alguns desenhos que a gente vai ver logo a seguir, tá? O que a gente precisa estar ciente até então, né? Quando a gente trabalha com registro, significa que são
variáveis compostas, assim como aqui em vetores e matrizes que a gente tem visto até o momento, né? A diferença é que um registro é uma variável composta heterogênea, ou seja, possibilita que a gente trabalhe com valores agrupados, né, como em vetores e matrizes, mas tipos diferentes, né? Vetores e matrizes têm essa característica de ser do mesmo tipo, né, os valores que são ali gerenciados. Em registros, a gente tem essa outra característica, né, da gente ter a possibilidade de gerenciar e trabalhar com dados, né, valores agrupados, mas de tipos diferentes, tá? Além disso, né, ao invés de índices, né, que era o que a gente utilizava lá em vetores e matrizes, né, índice de linha, índice de coluna ou índice lá do compartimento do vetor, aqui a gente vai utilizar uma outra coisa, né, para referenciar as células, né, os compartimentos de um registro. É o que está destacado aí, nome de campo, tá? A gente vai ver com calma isso aqui mais para frente, tudo bem? Bom, um registro é uma variável composta, né, onde a gente pode armazenar valores de tipos diferentes nessa mesma estrutura. Cada um desses valores é armazenado também, né, em um compartimento, ou o que a gente chama aqui de campo, tá? Um registro, assim como qualquer outra variável, né, é composta pelo seu identificador, né, seu nome identificador, vou colocar aqui. Esse nome precisa ser único, né, nome ou rótulo, né, para a gente conseguir, para o programa identificar a qual variável que a gente está fazendo menção, né. E, além disso, o registro é composto pelos seus respectivos campos, seus respectivos compartimentos. Tá? Aqui eu tenho um exemplo, né, só para contextualizar, um agrupamento de valores que representam um determinado produto de uma loja. Né? Então, esse tipo de estrutura aqui, né, o que significa isso? Que eu estou declarando um registro onde esse registro ele possui 3 campos, certo? Aqui, aqui e aqui. Então eu estou declarando um registro com 3 campos. Quais são esses campos, né? Esses campos eles são, por sua vez, identificados por um nome ou rótulo que também tem que ser único aqui dentro dessa estrutura, tá, pessoal? O que eu quero dizer com isso? Eu não posso ter um campo aqui dentro do meu registro, né, da definição do meu registro, eu não posso ter 2 campos com o mesmo nome, tá? Aqui dentro eu preciso ter nomes distintos, tá? Aqui dentro que eu destaquei em azul, tudo bem? Eu tô falando bem devagar justamente para a gente conseguir, todo mundo conseguir assimilar bem. Se você tá um pouco adiantado, fique à vontade, né, em aumentar a velocidade do vídeo, né, pular essas partes, mas eu recomendo que não, né? Às vezes sempre tem alguma coisa que a gente consiga agregar aí nos nossos conhecimentos, né, no nosso aprendizado, tá? Então, dentro do registro, eu não posso ter campos com nomes iguais, né? Então, isso aqui eu vou destacar aqui em azulzinho. Isso aqui é um nome de campo, isso aqui é um nome de campo, isso aqui é um nome de campo, né? É como se a gente estivesse declarando variáveis, né? Similarmente falando, né? Porque, ó, esses campos, esses nomes de campos, né, estão vindo acompanhados dos seus respectivos tipos, né? E aí, quando eu digo aqui que um registro é composto pelo seu nome identificador, né, nome ou rótulo identificador, onde que está esse nome? Está bem aqui, ó, tá? Então, isso aqui é como se eu estivesse declarando um registro de nome, né? Nome, o identificador,
produto, certo? Produto não, né? Prod, né? Então isso aqui é uma definição, é uma declaração de um registro com esse nome, prod, certo? E precisa ter, né, essa sintaxe. Que tipo de sintaxe? Palavras reservadas, né? Struct, logo na sequência um abre chaves e no final fecha chaves, ou seja, tudo que tiver delimitado por esse abre e fecha chaves, né, por esse par de chaves, eu preciso colocar quais são os campos do meu registro, né? Campos, eu preciso identificá-los, né? Especificá-los, né? Campos do registro. O que eu especifico aqui? Basicamente, quais são as variáveis, né, e os seus respectivos tipos, né, que aquele registro vai ter. Então, aqui eu vou definir as variáveis e respectivos tipos, né? Que tipos que são esses? Inteiro, real, caractere, né? Int, float, double, char, tudo bem? É os tipos básicos aí de dados que a gente está acostumado a ver até o momento, né? Após o fecha-chave, que a gente coloca qual é o nome ou identificador dos nossos registros, né? Do nosso registro, né? Então isso aqui, nome barra rótulo do registro. Ok? Então basicamente essa sintaxe a cada linha, né, a cada campo definido, a gente finaliza com um ponto e vírgula, né? Isso é importante. E aqui também, após a definição do nome do registro, né? A gente também finaliza com esse ponto e vírgula, tá? Professor, se eu quiser declarar 2 registros com essas especificações, a gente vai ver logo na sequência, né, como que isso é feito, mas de forma geral eu coloco aqui, né, separado por vírgula, o nome do próximo registro, né, prod 1, prod 2, e ao final, quando eu encerrar a declaração desses registros, eu coloco um ponto e vírgula, tá? Mas isso a gente vai ver nos próximos slides aí, peço que vocês tenham calma, tá? Então aqui, ponto e vírgula. Que mais? Bom, essa declaração aqui, né, desse registro, se a gente for executar passo a passo, né, como que ficaria representado isso na memória do computador, quando chegasse bem aqui nessa linha, seria basicamente essa fotografia que a gente teria lá da memória do computador, né? Um registro com esse nome, né? Como se fosse uma variável um pouco mais evoluída, né? E dentro dessa variável eu tenho 3 campos, né? Code, quant e valor, certo? E aí, consequentemente, né? Essa variável aqui, ela aceita que tipo de valores? Inteiros, né? Então, eu não posso colocar esse tipo de valor aqui. Por quê? Porque esse tipo de valor é um valor com casas decimais. Isso aqui não é aceito, né? De forma similar, eu não posso colocar aqui uma letra. Por quê? Porque esse compartimento ele é do tipo inteiro, né? Isso é definição básica aí dos conceitos das nossas disciplinas. Tudo bem? Então, beleza. Se você ficou com dúvida, peço que você comente aqui embaixo ou até mesmo me envie uma mensagem, né? Para a gente sanar todas essas dúvidas, porque isso, apesar de ser um conteúdo, né, a gente aparentar que a gente já saiba disso, né?
os detalhes, né, são bem sutis e é preciso que vocês entendam muito bem para conseguir resolver problemas utilizando esse tipo de estrutura, tá bom? Volte, pause o vídeo, né, veja, reveja quantas vezes for necessário para a gente prosseguindo com calma, tudo bem?